Os encantados são a força que nos guiam. Eles são guia, são raiz, são tronco da gente, é norte, é sul. É o ponto-chave da nossa espiritualidade, assim. São seres, alguns que já viveram, outros que não viveram, são forças da natureza, força das águas. E também são aqueles que se foram, são os nossos avós, que encantaram, que subiram para o reino dos encantados. Então eles têm uma força muito grande na identidade do ser Tuxá. E é por isso que é algo que eu trago muito comigo. Porque eles estão onde eu for, né? Estão guiando os meus passos, eles nos orientam de lá e nos orientam também no campo político. Então essas lideranças que já se foram acabam também atuando no agora, nos orientando nos caminhos da resistência. O meu nome de batismo é Sandy Eduarda Santos Vieira, mas fui batizada pelos encantados como Yakunã, que é também o meu nome artístico. Yakunã quer dizer filha da terra. E tenho 28 anos, sou artista, ativista das causas indígenas, também estudante. Sou indígena do povo Tuxá. O povo Tuxá é um povo que tem uma longa história de luta no Brasil e principalmente na região do Nordeste. Fomos o segundo povo indígena a ser reconhecido na Bahia. E, enfim, o povo Tuxá está localizado no município de Rodelas, que é um município pequeno, que está no norte da Bahia. Somos um povo ribeirinho do Velho Chico, o Opará, o Rio São Francisco, como em geral o povo conhece. E antigamente, desde sempre, o meu povo habitava um complexo de ilhas nessa região do submédio Rio São Francisco, e que durante esse processo de colonização, de esbulho, a gente foi perdendo e acabamos vivendo em uma única ilha. No final da década de 80, o território do meu povo foi atingido por barragem, a construção da barragem de Itaparica, que alagou o nosso território tradicional e deixou o meu povo sem terra. Como eu falei, eu tenho 28 anos e esse fato aconteceu há mais de 30 anos, ou seja, eu não conheci o território tradicional do meu povo, o território primeiro do meu povo. Eu cresci na nova aldeia que eles colocaram a gente, que é hoje dentro do município da Nova Rodelas. A nossa aldeia hoje é um território de pouco mais de 50 hectares de terra, que está separado da cidade por uma cerca. Ou seja, eu cresci dentro de uma realidade totalmente diferente da realidade dos meus pais. Mas, assim, foi uma infância muito feliz, né? Uma infância muito feliz, vivenciando tudo do que é ser Tuxá. Um dos principais hábitos do Tuxá tem muita ligação com a espiritualidade, né? Somos um povo de espiritualidade muito latente. E nós temos um ritual oculto, que acontece quinzenalmente, que é um ritual, enfim, que nós não falamos, não compartilhamos, e que é sagrado pra gente. E temos o ritual do toré, que é esse que me embala e que está muito presente também em tudo que eu faço, porque é algo que eu amo muito. Amo muito toré e desde criança amava muito, né? O toré é o ritual da dança, é uma dança circular e que cantamos aqueles cantos ancestrais e ficam os mais velhos na cabeceira, nos orientando. Os nossos cantos, as nossas danças, os rituais, tem muito uma relação direta com o Rio São Francisco, né? Que nós chamamos de Opará. Então isso compõe muito a identidade Tuxá. Somos falantes do Desbuquá. Infelizmente, o povo Tuxá teve um histórico muito forte de catequização. Foram, acredito que, mais de 2 séculos de catequização. Mas éramos falantes do Desbuquá, que no momento se encontra em processo de revitalização linguística, ou seja, os professores estão começando a trabalhar com os jovens a língua para que a gente volte a falar. E os anciões também, o que tem de lembrança, compartilham com os mais jovens e tudo mais. Quando eu comecei a estudar, eu estudei primeiro na escola do não indígena, estudei até a 3ª série, acredito. E depois, quando a gente conseguiu, as professoras conseguiram uma escola diferenciada para a nossa aldeia.
E isso foi um divisor de águas na minha vida e de muitas outras crianças, porque o tratamento que a gente tinha na cidade era muito diferente. E só depois que a gente teve a oportunidade de estudar dentro da nossa própria aldeia, estudar coisas que eram importantes para nós também, foi que a gente foi entender o que é que a gente vivenciava lá fora, né? Eu já ouvi de professoras piadas com os meus adereços, enfim, estava muito lá, mas eu, como criança, eu não conseguia perceber. E na escola da aldeia, as professoras fizeram um trabalho muito forte de mostrar pra gente que a nossa cultura era muito preciosa, que era rica pra gente, que nós tínhamos que proteger a nossa cultura, que nós tínhamos que lutar pelo nosso território, proteger o nosso território e a natureza, o nosso rio. Então, a gente acaba se envolvendo com política e entender o nosso papel no mundo muito cedo. E foi aí que eu entendi que eu precisava sair, estudar, me instrumentalizar dentro do que para os não indígenas é importante e relevante, para então poder ajudar o meu povo. Você fala, a caneta hoje é a nossa arma, né? Não é mais a burduna, não é o arco e flecha, mas sim a caneta e o papel, porque para os brancos é isso que tem legitimidade, né? Então, dizem que os tuxás são um povo muito escolarizado, talvez um dos mais escolarizados do Brasil. Então, tem muitos tuxás formados, médicos, doutores, advogados. E isso tem sido crucial para a nossa resistência, assim, porque antes, e eu na adolescência vi muito isso, lideranças que iam para Brasília para lutar pelo nosso território e ouviam de lá que as coisas iam melhorar, que logo a terra ia sair, que ia ser demarcada, e voltavam acreditando naquilo. E aí passava, sei lá, mais 10 anos, e aí organizava de novo um levante para ir a Brasília, e eles enganavam, diziam. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem conhecimento das ferramentas que os brancos durante muito tempo utilizaram para nos enganar, para nos apagar dentro dessa história. Eu sempre me interessei muito por arte, assim. Um estudo que eu fazia de maneira autodidata, né? Do que eu tinha de livro em casa, do que eu podia fazer de pesquisa, sempre fui muito estudiosa, assim. Então eu saí da minha comunidade para estudar e vim para Salvador para buscar esse conhecimento. Letras sempre foi um caminho que eu quis muito trilhar, assim, sempre gostei muito de escrever, de me expressar. Minha mãe também, acho que me incentivou muito nisso. Minha mãe é uma sábia escritora, assim, ela cria algo do nada, assim, uma cantiga, um verso. E isso me inspirou muito. Minha mãe era professora e tudo mais. Então eu saí nesse intuito. E foi aqui em Salvador, enfrentando diariamente o preconceito, né? Esse preconceito que as pessoas têm do indígena, né? E eu volto, minha palavra, não é preconceito, é racismo. Durante muito tempo não se falava, né, que os indígenas vivenciavam racismo. Mas o que a gente sente na pele é racismo. E um racismo que vem desde o período colonial. E chegando nessa cidade, na cidade grande, chegando também na universidade, que eu julgava ser um espaço de universo, né? O próprio nome já sugere, de universidade, de universo. Eu acreditava que chegando aqui eu não ia passar por essas coisas que eu vivenciava na comunidade, o racismo. E chegando na universidade, a primeira impressão que eu tive é que as coisas aqui também eram muito do mesmo discurso, né? Um discurso que dizia que aqui não era o meu lugar. Que lugar de índio não era na universidade, não era na sala de aula junto com outros sujeitos, dito das sociedades integrados, vamos dizer assim. E com esse baque, né, de chegar à universidade, de ver que a universidade ainda reproduzia muitos discursos coloniais, de racismo, foi que eu senti a necessidade de falar e de pensar de que maneira eu poderia quebrar essas imagens. E a princípio veio a palavra, veio a escrita, e depois a arte se consolidou como minha principal ferramenta de luta, assim. O meu processo de produção artística, ele se coincide muito com o momento político que o Brasil estava vivendo. Eu comecei a produzir no início de 2019, como uma pessoa indígena, LGBT, e que estava no momento com o povo passando por um processo de retomada. O lema era não demarcar terras indígenas. Então, naquele momento, tudo isso bateu muito mais forte, assim. O que é que eu poderia fazer?
O que é que eu poderia trazer para as pessoas para que elas se lembrassem ou mesmo ouvissem a mensagem que vinha das aldeias e também entendessem o que é que os meus pés estavam fazendo na cidade, o que é que meu corpo estava fazendo na universidade. E a arte foi isso, né? Foi uma resposta a esse racismo, foi uma resposta a essas violências. E foi assim que a arte surgiu no meu caminho, assim. A arte, para mim, foi e é uma ferramenta de luta e de resistência. O que me levou para a arte digital primeiro foi a possibilidade que eu tinha de fazer algo que não me gerasse muito custo, assim. Porque artes plásticas eu precisaria de tela e tintas e não é um material muito barato para mim na condição de estudante. E a arte digital foi esse ponto, assim. Porque estava acessível para mim, eu comecei utilizando um software que era gratuito e que eu não conhecia, não tinha nenhum domínio, assim. Eu baixei e utilizava um computadorzinho bem pequeno e, assim, com configurações bem baixas, assim, travando, lento e ia fazendo. Mas acho que há algo de irônico nisso, assim, porque há um discurso que diz que o indígena não combina com tecnologia, né? Que celular não é coisa de índio e tudo mais. E acho que é aí que mora a ironia do que eu faço, assim, mostrar que eu posso dominar uma tecnologia ao meu favor e para falar da minha gente, da minha história. E acabei me encontrando, assim. Amo o que faço, sabe? As minhas obras retratam mulheres indígenas. Acredito que, por estar atravessada por essa mulheridade, né, eu cresci nos braços da minha mãe, de tias, ouvindo as histórias do meu povo, ouvindo as histórias da minha avó, da minha bisa. Então, todas essas histórias e memória dessas mulheres atravessaram a minha existência, atravessam quem eu sou enquanto mulher hoje. E a história das mulheres indígenas em geral no Brasil e na América Latina é muito atravessada por um histórico de apagamento e de violências, assim. É muito costumeiro e é um jargão, um discurso muito comum no Brasil, assim, de se ouvir de pessoas não indígenas histórias como minha bisavó foi pega no laço, minha avó foi pega dente de cachorro. E as pessoas em geral falam isso seguida de um riso. As pessoas não conseguem entender que essa é uma frase que revela violência, abuso, escravidão, submissão. Então a história da mulher indígena está muito marcada por apagamento, por silenciamento. Porque se você pergunta para essa pessoa quem é essa avó que foi pega no laço, ela não sabe dizer o nome, de onde veio, qual a origem, o estado, nada. Eles não conseguem dizer nada. Então toda essa memória de milhares de mulheres indígenas foram apagadas. Se anteriormente
os não indígenas que retratavam pessoas indígenas e retratavam a sua maneira, os meus trabalhos querem e muitas vezes colocam a mulher indígena no centro e dizem: olhe para mim, olhe como eu sou resistência, olhe como eu provoco, olhe como eu penso e como eu me movimento. Acho que é principalmente isso. Essa da Vogue? Você procura aqui, por favor, Tânia? Essa tá aqui no... Essa tá no final, acredito. Você lembra qual é? É meio... Aqui. Acho que por isso aqui tem que guardar. Esse é um projeto mais... Me recordo agora que foi algo muito marcante para mim ver a imagem do Tibira, que eu desenhei, que eu ilustrei, figurar no centro de uma galeria. Isso para mim foi muito forte, assim. Tibira é considerado a primeira vítima de homofobia no Brasil, né? E era um indígena e que foi amarrado, né? Foi violentamente assassinado. E quando eu vi essa minha ilustração do Tibira figurar em uma galeria, é que eu comecei a refletir sobre a importância que o meu trabalho tinha. Esse quadro, intitulei Yakuna Gênesis, assim, faz um tempo que eu não pintava em tela, estava dentro mais do campo da arte digital. Então tenho tentado mesclar técnicas, né? Tentando aprender coisas novas. E é um quadro recente, tem pouco mais de um mês, ou pouco menos, e fala justamente sobre a minha origem, né? Eu venho de um povo que tem uma espiritualidade muito latente, um povo que tem muita fé nos encantados e na força das matas, do nosso rio, do sagrado. Então, nessa obra eu tenho o maracá, que é o nosso instrumento na dança, que é esse que ecoa, que marca o compasso dos pés. Eu tenho os meus próprios pés e as minhas mãos que se fizeram na imagem, que se fizeram numa cuia de jurema. A jurema é uma bebida sagrada pra gente. Nós fazemos a jurema com a raiz da jurema e bebemos nas noites de toré, nas noites de ritual. Uma bebida sagrada que abre janelas, abre universos. Então, essa imagem ilustra como eu imagino o meu próprio nascimento. O nascimento da minha subjetividade. De pensar que os meus pés e as minhas mãos foram feitos numa coiteba de jurema. Então, essa é uma obra que fala sobre isso. A cobra também significa espiritualidade, sabedoria. E aí temos o grafismo do meu povo, a pena, que é os nossos atavis, aquilo que é importante para nós, né? De como a gente se aparece, a pintura, a estética do nosso povo, vamos dizer assim. E eu. E eu, figurando ao centro. Eu vim para a UFBA, né, para a Universidade Federal da Bahia, primeiro porque outros parentes do meu povo estavam vindo e, enfim, a gente precisava de algum tipo de suporte, né, para garantir permanência. E na época eu fiquei sabendo que havia uma política de permanência, uma bolsa, e aí foi que eu decidi vir também, né, ingressar e conseguir me manter aqui, porque até então não havia uma expectativa de como eu iria me manter aqui em Salvador.
A decisão de vir para a cidade não parte necessariamente de uma decisão, infelizmente, assim. Do contexto que eu vivia, não havia muitas possibilidades do que fazer depois de sair do ensino médio, depois de estudar. Talvez, se o meu território tivesse demarcado e os nossos direitos preservados, talvez eu tivesse outras opções, né? Se não, do que sair da minha comunidade. O meu vínculo com a minha aldeia, ele não se perdeu em nenhum momento, né? E ele tá posto. E o meu trabalho, a minha presença aqui, não é que eu saí da aldeia. Talvez a minha aldeia que ganhou mais espaço. Quando a Naine Terena entrou em contato comigo para participar da Véxua, eu não acreditei, né? Porque havia pouco tempo que eu estava produzindo, já tinha uma notabilidade por causa das redes sociais, as pessoas viam e compartilhavam, então já tinha uma notabilidade. Mas eu era muito amadora, na minha perspectiva, assim, no que eu fazia, tinha pouco tempo que eu estava fazendo. E então chegou como uma mensagem assim, caramba, né? E na Pinacoteca de São Paulo, junto com outros artistas indígenas, éramos 23 artistas e coletivos indígenas, ocupando a Pinacoteca de São Paulo, que é uma casa muito tradicional de arte e que, digamos assim, pela primeira vez estava tendo uma exposição exclusivamente de indígenas. E a Véxua, ela teve uma importância muito grande, não só para mim, mas para a história da arte do Brasil, assim, dentro da perspectiva indígena. Porque a Véxua, ela não só compartilhou trabalhos dos artistas indígenas contemporâneos. A Véxua, ela foi buscar trabalhos ditos não contemporâneos, né? Para começar a se discutir o que é arte e o que é arte indígena. Muito do que nós produzíamos, né, era visto como artesanato, né? Os cachimbos, as nossas ferramentas, as tecnologias de existência, de manejo da terra, são vistos como artesanias, como artesanato. E é preciso se questionar o que é arte. Quando a gente chega em alguns desses espaços, muitas vezes os nossos trabalhos são lidados com como trabalhos menores, ou dentro de um nicho, né? E isso é arte indígena, e isso aqui é arte, né? E algo que a Bienal mostrou e que o trabalho de Jaider mostrou é que alguns de nós estão entre os melhores, né? O que muitos já estão falando isso. O que há de melhor hoje na arte contemporânea no Brasil é a arte indígena, é feita por indígenas. A Véxua foi a minha primeira exposição coletiva e desde então participei de outras no Museu de Arte do Rio de Janeiro, tenho um trabalho no Museu da Língua Portuguesa, enfim, em outros tantos. E foi abrindo portas, assim, e acredito que hoje eu tenho uma compreensão muito clara do caminho que eu tenho que fazer, de abrir caminhos e espalhar a arte em vários espaços, assim, de retomar espaços que nos foi negado durante tanto tempo. E algo que me orgulha muito hoje é perceber que, em uma certa medida, eu sou referência para outros jovens da minha comunidade, assim. Essa é uma aquarela. Não tenho muita experiência com aquarela, mas gosto sempre de estar aprendendo técnicas novas. É um dos meus quadros favoritos, assim, porque fala de mim e da minha identidade. Yakunã nasceu livre em Pindorama.
Como eu falei, o meu nome de batismo não é Iacunã, né? O meu nome é Sandy Eduarda. O meu nome não ser um nome indígena no registro, isso conta a história de um apagamento, assim. Os mais velhos contavam que durante muito tempo eles não conseguiam registrar os seus filhos com nomes indígenas, porque o cartório não aceitava. É um fato de racismo. E minha mãe é Maria, minha avó é Maria, minha bisavó era Maria, nomes cristãos. E me orgulha muito dizer que Iacunã nasceu. Depois de tantas Marias, depois de tantos nomes indígenas apagados, soterrados, baixos nomes cristãos, dizer que Iacunã nasceu é muito importante para mim. Iacunã nasceu livre em Pindorama, brincando com o seu maracá. Iacunã é e está se fazendo. Iacunã está nascendo. Quando me perguntam o que é ser indígena para mim, e isso fala de uma maneira muito específica da minha trajetória, eu lembro do pote da minha avó. É um pote de barro, em que eu, às vezes brincando na aldeia, estava com sede e não ia para casa. Bebia na casa da minha avó Bezinha. E acho que ser indígena para mim é beber da água do pote da minha avó. Acho que é isso.